Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria, uma honra imensa estar aqui para ministrar a palavra de Deus, né, no nosso segundo culto de jovens. E eu não queria pregar sozinho, eu gostaria de pedir ajuda aos irmãos no decorrer da minha ministração, amém? Então o tema de hoje é estágios da aflição. Andei pesquisando em alguns livros, algumas passagens na qual teve pessoas que passou por muita dificuldade, por muita aflição, mas no final o Senhor ele fez grandes coisas acontecer. Eu vou ler aqui em Salmos 34, 19, mesmo salmo que o jovem trouxe aqui. Amém? Que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O salmista, quando escreveu esse livro, ele quis dizer que, ainda que o justo passe por dificuldade, ainda que o justo passe por aflição, ainda que o justo pereça na terra, mas temos a certeza que Deus o livrará de todas as aflições. Se pararmos para analisar direito a palavra aflição, a gente vai ver que tem um significado de angústia, de dor. E relacionando esse versículo com outras passagens da Bíblia, eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos 8, 28. Amém? Que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, meu querido, as aflições não é para pessoas fracas, é para pessoas que têm o propósito de Deus na vida. Deus, ele é tão maravilhoso que ele, apesar de nos amar, ele deixou sobre a terra a aflição para nos ensinar cada dia como devemos ser instruídos na nossa caminhada. Por quê? Porque a nossa vida é como se fosse uma máquina de batimento cardíaco. Quando aquela linha ela está reta, é porque não tem nada normal, né? Porque a pessoa faleceu. Mas no momento em que a máquina está subindo e descendo, é sinal que ainda tem vida. E assim é a nossa vida. Nossa vida é cheia de altos e baixos, né? A gente passamos por tanta luta, por tanta dificuldade, mas a gente percebe que todas as provas que passamos, a gente conseguiu sobressair de todas. Eu nunca vi alguém que passou por dificuldade, que passou por luta, ele não ter uma bênção para contar após a dificuldade que ele passou. E temos que entender, meus queridos, que a aflição faz com que a gente amadureça, porque passamos por decepções, passamos por muitas das vezes coisas que não gostaríamos de passar, mas isso nos ensina a todos os dias sermos melhores. Mas temos que ver também que tem dois tipos de aflição. Tem a aflição que é causada por você e tem a aflição que é mandada pelo Senhor, que é permitida pelo Senhor. A passagem aqui de Jó, né, a gente para ler. Então o inimigo ele se apresenta a Deus, né?
e fala, rodei pelo mundo, tinha gente fazendo tanta coisa errada, tinha gente praticando erros, adorando a outros deuses. E aí Deus olhou para ele e disse assim, você viu meu servo Jó? Você viu para ele como que ele me adora, como ele respeita os meus mandamentos? Aí o diabo, como é astuto, né? Chega e diz, mas tá bem, rapaz, com tudo que você dá para ele, com certeza qualquer homem que recebe o que você dá para ele e as prosperidades que ele tem, também seria fiel a você. Só que Deus, ele liberou uma aflição sobre a vida de Jó. Ele diz assim, então assim, olha, vá lá e toque em tudo que ele tem, porém não toque na alma dele. Então você já vê que a aflição já começa sobre a vida de Jó. O inimigo vai lá, toca na família dele. O inimigo vai, toca nos bens dele, toca na vida dele. O corpo dele começa a se transformar, né, em chagas, começa a apodrecer. Mas Jó, ele foi fiel até o fim. Jó, ele perseverou. Ele não negou o nome do nosso Deus. Ele foi uma pessoa que, cara, se você imagine só, o cara perder a família toda de uma vez só. Perdeu a família, perdeu seus bens, perdeu tudo que ele tinha. E mesmo assim, ele continuou fiel ao Senhor. Agora eu pergunto para você, nós começamos a murmurar por pouca coisa. Qualquer coisa que acontece nas nossas vidas, a gente já começa a questionar a Deus por quê. Ah, Senhor, mas por que aconteceu isso? Ah, Senhor, mas por que aconteceu aquilo? E nós devemos tomar o exemplo de Jó. Porque verdadeiramente, se a gente tivesse 1% do que aquele homem foi diante de Deus, a igreja totalmente seria diferente. E a mulher veio questionar ele. Mas rapaz, tu não larga esse Deus? Você passando por tanta luta, passando por tanta dificuldade, você está aí, ó, se coçando com um caco de telha. Mas aí a palavra de Deus em Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. E eu quero dizer para você, nessa manhã, que ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha luta, ainda que tenha desilusões, pode saber que tudo vocês podem naquele que fortalece vocês, amém? É difícil, ainda mais para nós que vivemos em um lugar, né, diferente da nossa cultura, diferente dos nossos costumes. Às vezes sentimos saudades da nossa família, às vezes nos sentimos tristes por algumas palavras que recebemos durante o dia. Mas eu quero dizer para você que toda a aflição valerá a pena. Tudo que você está plantando hoje, você colherá amanhã. Porque Deus, Ele não é um Deus de mentira. Ele é um Deus que cumpre todas as promessas nas vossas vidas, amém? E a gente também temos o exemplo do nosso irmão Moisés. Como todos conhecem, como foi pregado ontem e como foi falado hoje, Moisés também teve um momento da aflição dele. Só que se você parar para imaginar, todas as pessoas que tiveram um momento de aflição, eles se achegaram mais a Deus. Ou seja, Moisés ele nasceu, né? A filha do imperador lá do Egito pegou ele para criar e aí ele foi instruído em todas as leis do Egito,
Foi uma pessoa que teve regalias diferentes de todos os outros, né? Mas chegou o momento em que Deus, para fazer algo na vida dele, ele teve que ser retirado daquele lugar. Então, os dias de regalia dele tinham acabado. E ele foi para onde? Foi para o deserto. E começou sua batalha, começou sendo pastor de ovelhas, e começou as suas lutas. Imagine que ele sofreu muito, né? Ao se adaptar em um lugar totalmente diferente do que ele vivia. E assim somos nós. Quantas das vezes a gente saímos do nosso conforto, do nosso lar, para tentar se adaptar em locais totalmente diferentes da nossa visão. Não é verdade? Mas chegando lá, você pode perceber que foi o local em que Deus teve com ele. Foi o local que ele teve a aproximação do Deus dele. E foi pregado ontem, né? Ele viu aquela sarça pegando fogo e ele disse: que mistério é esse, que essa sarça nunca para de pegar fogo, hein? E ali foi no momento em que Deus, ele teve um encontro verdadeiramente com Moisés. Querido, eu quero dizer para você nessa manhã que a aflição vai fazer você ter um encontro verdadeiramente com o nosso Deus. A aflição vai fazer você chegar em um patamar diferente. E aquelas pessoas que olharam para você no passado e não deram nada pela sua vida, vão reconhecer, eles vão ser obrigados a reconhecer que Deus, ele é na sua vida. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com as aflições que você está passando hoje. Só ponha na sua mente e na sua cabeça que essa aflição vai servir para ensinar algo para você. Quando eu planejei para vir para Portugal, eu estava sentado em uma praça, eu e um amigo meu. Ele mora aqui em frente à igreja. E aí ele estava passando por um momento muito difícil. Ele tinha acabado de ter um acidente, né? Todo mundo se afastou dele. Ele quebrou o fêmur. Eu trabalhava em um mercado que era na esquina da casa dele, um quarteirão. E aí ele se isolou dentro daquele quarto. Só que todos os dias, quando eu saía do trabalho, eu saía às 8 horas, eu passava por lá e ia lá ver ele. Conversava com ele, dava uma palavra de ânimo. Cara, você é incrível, você é 10, você é 1000. E nesse momento a gente criou um vínculo de amizade muito forte. E passado o tempo ele se recuperou, coisa e tal. E ele tinha um grande defeito, ele falava muito da vida dele para o próximo. E as pessoas desacreditavam dos sonhos dele, por quê? Porque ele não sabia guardar para ele os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Quantas das vezes as coisas não davam certo por conta que ele saía falando demais. E assim é nas nossas vidas, né? Deus tem os propósitos dele nas nossas vidas, só que a gente precisamos nos resguardar para que ninguém queira tomar a nossa bênção, tomar a nossa coroa, até mesmo dando uma palavra de desânimo. Porque palavras de ânimo são poucos, né? Agora de desânimos tem vários. E um dia eu cheguei para ele, eu disse: cara, para de estar falando de seus sonhos para pessoas que não sonham igual você. Para de querer curar suas feridas com pessoas que não têm remédio para curá-las. E aí a gente começou a conversar. Ele disse: poxa, Natan, eu tô com vontade de ir para Portugal, cara. Aí eu disse: cara, você vai, mano, você vai conseguir. Você vai conseguir, eu acredito em você, você vai chegar lá. Então ele chegou, passou 2, 3 meses, ele chegou lá no mercado animado. Pô, comprei as passagens, pá, vou viajar tal dia. Eu disse: pô, que alegria, que felicidade. Me lembro como se fosse hoje, em dia 14 de fevereiro de 2021, ele embarcou. E aí as pessoas que desacreditavam dele, disse: pô, o cara foi mesmo, coisa e tal.
Então, será que você tem na sua vida pessoas que acreditam nos seus sonhos? Será que você tem pessoas do seu lado que estão com você no momento em que mais você precisar? Ou você só está com pessoas para acrescentar ali, dar peso na sua vida? Então, para você ver, foi necessário Jó passar por isso, para que ele visse verdadeiramente quem era que estava com ele e quem não estava. E você vê que o cara era tão cabeça que até os amigos dele que zombaram dele, ele orou pelos amigos. E foi no momento em que Deus ele restituiu tudo que ele tinha. É complicado quando a gente passamos por situações desse tipo, né? Que tem pessoas que zombam da nossa cara, não dão nada pelo nosso ministério. E é complicado a gente perdoar, a gente orar, a gente, né, soltar uma palavra ali de perdão, é muito complicado. Mas devemos seguir o exemplo desse homem, porque Deus restituiu ele em tudo. Se você também for falar sobre aflição, a gente não podemos deixar José de fora. Por quê? O cabra era ali o jovem que era querido pelo seu pai, né? Era o filho da sua velhice. Andava segundo o conselho de Deus. E Deus começou a dar sonhos para ele. E as pessoas começaram a desacreditar. Ele falava e as pessoas desacreditavam. Os irmãos, né? Até o pai dele mesmo chegou a, né, ter dúvida. E aconteceu que, para que as coisas se cumprissem na vida de José, o Senhor teve que afastar ele da parentela dele. Foi no momento em que os irmãos jogou ele dentro daquele poço, né? E depois o vendeu para o Egito. Mas ele ficou livre da aflição? Não ficou. Porque assim que ele chegou lá, quem foi que tentou ele? A mulher de Potifar. E ele não se vendeu. Será que a gente está sendo firme em todas as aflições que está vindo contra a nossa vida? Será que estamos sendo fiel ao Senhor, mesmo distante, fora da nossa visão, né? Da visão dos irmãos? E aí foi no momento em que ele foi preso, né? Foi preso injustamente. E se você parar para imaginar, né? Como é que o cabra passa todas essas dificuldades, essas lutas, né? É vendido pelos seus irmãos, é afastado da sua parentela, é preso injustamente e não nega o nome de nosso Deus. É algo que é extraordinário. Você para imaginar que em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta luta, ele continuou firme com o Senhor. E aí passou o tempo, ele revelou o sonho daqueles rapazes, né? Que um ia ser restituído, que o outro ia ser morto. E o tempo da bênção chegou sobre a vida de José. Foi no momento em que ele se apresentou, né, para o faraó. E ali Deus começou a mudar a história dele. Para Deus mudar a sua história, não precisa você estar se esforçando. Porque a Bíblia diz que as bênçãos correrá atrás daquele que é fiel. As bênçãos vão correr atrás de vocês. José estava esquecido, mas aquele rapaz lembrou: epa, eu conheço alguém que pode interpretar o seu sonho. E foi no momento em que Deus ele mudou o quadro da situação. Deus ele pode mudar a qualquer momento o quadro da sua situação. É só você crer, é só você esperar. Porque Deus, ele não é um Deus de bagunça.
Ele só faz as coisas no tempo certo. Não adianta querer adiantar as coisas de Deus na sua vida. Não adianta você querer forçar, porque as coisas só vão acontecer no momento em que Deus quiser que aconteça. Então ele foi restituído tudo. Aquilo que era vergonha se transformou em vitória, em bênção. E através da aflição que José passou, ele pôde abençoar toda a sua casa. E as pessoas que fizeram tudo aquilo com ele no passado tiveram que se ajoelhar e pedir perdão. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus maravilhoso. Deus, ele não desampara um servo. Deus, ele não deixa ninguém órfão. Pode até a mãe se esquecer do filho que está dentro do seu ventre ou que a amamenta. Mas todavia eu, Senhor, não esquecerei de vós. Também quero ler aqui em Daniel 6, 11 e 13. Amém. Quem pode ler para mim aí, por gentileza? 10, 13. 6, do 10 ao 13. Daniel 6. Amém? Alguém quer ler ou quer que eu leia? Os irmãos não vão me ajudar? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas na banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Daniel ficou livre da aflição, irmãos? Ele orava quantas vezes ao dia? Era só naquele dia do decreto? Mas também antes costumava fazer. Então você pode ver, querido, que a aflição não é para pessoas normais. É para pessoas que estão verdadeiramente no caminho do Senhor. Ele foi lançado naquela cova, né? E os leões teve que jejuar, porque Deus, ele faz essas coisas para que a gente entenda que é Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que está no controle da sua vida, da situação. Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Uma certa feita eu já tinha falado isso a alguns irmãos, mas eu gostaria de compartilhar mais uma vez, porque é bom a gente sempre trazer à tona algumas coisas para que a gente não se esqueça do Deus que muda nossas histórias, né? Nossas vidas, né? Eu me lembro que há um tempo atrás eu estava na Bahia, né? Eu congregava numa igreja lá, numa Assembleia de Deus, Missão Madureira. E aquela igreja lá, meu Deus, eu passava umas dificuldades retadas naquele lugar, né? Como alguns irmãos sabem, eu fui criado com a minha avó. Fui criado com a minha avó desde pequena, ela sempre me instruiu no caminho que eu deveria andar. Mas aí chegou um momento em que Deus disse assim: Natan, agora é hora de você seguir adiante sozinho. Porque enquanto você estiver debaixo da asa das pessoas que você tem a proximidade, eu não vou fazer as coisas que eu tenho para você. E aí, um certo dia, a minha avó, ela saiu para ir para a igreja, né? Ela fazia parte do grupo o grupo Rosa de Saron lá, que é das senhoras lá da igreja, né?
E aí ela foi para a igreja, foi animada, foi alegre. Chegou lá, louvou, adorou como nunca tinha adorado antes. Pediu oportunidade, agradeceu os irmãos pela oportunidade, falou que amava todos, falou que todos estava dentro do coração dela. Aí terminou o culto, ela foi para casa. Chegando lá, ela foi no banheiro e desmaiou. E o Senhor levou ela em um piscar de olhos. Nesse tempo eu estava na Bahia, ela estava em Sergipe. E aí eu estava ali de noite dormindo e chegou um rapaz, eu acho que era o pastor da minha mãe, né? E aí começou a conversar comigo: Natan, a gente precisa levar sua mãe lá em Sergipe, porque a sua avó passou mal e está no hospital, coisa e tal. Mas quando ele falou aquilo ali, o meu coração já começou a doer, porque eu disse: meu Deus, o que será que aconteceu? Aí ele me chamou no canto e disse: Natan, infelizmente a sua avó faleceu. E o desespero tomou conta de mim naquele momento. Eu disse... Aí eu não vi mais nada, não consegui dormir mais, né? E aí, no momento em que ele falou isso, eu fui para a casa de um amigo, fui terminar a noite na casa de um amigo, não consegui dormir, fui para lá. Cheguei lá, tinha se cumprido, né, o que ele tinha falado. Aí de lá eu tive que viajar para morar com a minha mãe. Chegando lá, as coisas começaram a apertar. As coisas começaram a apertar. Minha mãe, como era casada com outro rapaz, que é meu padrasto, né? Tem 2 filhos. E aí o inimigo começou a agir, né? No meio. E aí comecei a passar por dificuldade, comecei a passar por luta, sem trabalhar, porque o lugar lá é ruim de trabalho, um interiorzão terrível, bem difícil de trabalho. E eu não conseguia trabalho, e aí chegava em casa, era só conversa. Ah, você não faz nada, você é isso, você é aquilo. Não tinha uma roupa que preste, não tinha roupa, não tinha nada, não tinha calçado. Andava como Deus queria. Mas eu sempre tive no meu coração que Deus ele ia mudar a minha história, que Deus ele ia fazer algo acontecer, que Deus ele tinha um olhar diferente para mim, entendeu? Deus ele tinha um propósito diferenciado. Passando por essa luta toda, por essa dificuldade, eu nunca neguei o nome do Senhor. Eu sempre tive no meu coração assim: Deus ainda vai mudar a minha história. Deus ainda vai fazer algo acontecer na minha vida. E aí eu comecei a congregar lá na igreja desse pastor. E a minha mãe tinha me expulsado de casa, né? Porque meu padrasto estava enchendo o saco dela, que não me queria lá, não queria. Porque às vezes a minha mãe, ela me protegia de algumas coisas, ele achava ruim, ficava com ciúme, essas coisas. E aí eu fui morar na casa desse pastor. Cheguei lá, fui explorado demais. Fui explorado, muito explorado. Trabalhava que nem um condenado num restaurante para ele. Era na beira de uma BR. De noite você só via só o barulho dos caminhões passando. E eu dentro de um quarto lá, bem assim, do lado, sozinho, só eu e Deus. Tinha noite que eu nem dormia, porque o desespero ficava tomando conta de mim. Eu disse: meu Deus, tô nesse lugar sozinho, são coisas que não se explica, só se sente, entendeu? E aí foi no momento em que eu recebi uma ligação, né, que era para eu ir para Sergipe trabalhar lá. Fui e trabalhei. Fui para lá trabalhar. Cheguei lá, Deus ele permitiu que eu passasse mais ou menos 1 ano em paz. Comecei a trabalhar, comecei a ter minhas coisas, as coisas começaram a encaminhar, né? E aí eu ia na igreja e Deus usava: olha, Deus vai te levar para tal lugar, Deus vai levar você para... Deus vai fazer com que você vá em lugares diferentes, Deus vai fazer com que você... E aí eu
só recebendo, recebia. Mas um dia eu tomei um choque de realidade, porque onde eu estava também em Sergipe era um lugar muito... Era um interiorzão. Porque a gente jamais devemos negar de onde a gente viemos, das nossas origens, né? Não adianta eu chegar aqui e dizer para os irmãos que eu morava no Brasil, no centro de Salvador, porque eu nunca morei. Sempre morei no interior. E aí, chegando lá, eu estava embaixo de um pé de manga que tinha assim na beira da estrada, né? Passava carro de vez em quando, era uma rodovia que cortava a BR-101, até hoje, né? E aí eu parei e disse, Senhor, olhava para um lado o mato, olhava para o outro mato. Eu disse, Senhor, como é que o Senhor disse que vai me levar para tanto lugar e eu aqui nesse lugar aqui desse jeito? E aí eu comecei, disse, meu Deus do céu, para onde é que eu vou? E aí fiquei em paz, só descansei. Nunca fui de pedir nada a Deus, nunca fui de me ajoelhar para dizer assim, Deus, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero um emprego, nunca. E aí eu estava no culto, no ano de 2018, foi 2019, não, 2017. Eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite para ganhar R$100 por semana. Sem conta, R$400 por mês. E aí eu tirava ali... E ali eu tirava uma parte, comprava alguma coisa, comprava outra, me sobrava 10 conto. E tirava o dízimo. Ali o dízimo era o primeiro. Eu estava no culto, Deus usou um vaso para mim e disse assim, olha, a partir de hoje Deus está abrindo uma porta para você. E aí eu recebi, né? Recebia tanta profecia e nada de acontecer, e eu recebi e esqueci. Mais um aí, né? Para coleção. E aí, tudo bem. O trabalho que eu estava, chegou lá, o cabra disse, olha, a partir de hoje não quero mais você trabalhando aqui. Eu disse, mas meu Senhor, o Senhor disse que abriu uma porta para mim e fechou essa. Que mistério é esse? Aí eu estava em casa, daqui a pouco eu tinha um tio em Santa Catarina. Nós nunca tínhamos se falado. Ele ligou para mim, número diferente. Opa, sobrinho? Eu disse, sobrinho, que mistério é esse? Aí, né? Ele, é seu tio, coisa e tal. Aí, opa, benção tio, tudo bom? Sobrinho, eu tenho uma oportunidade de emprego para você aqui. Você vai ganhar bem, vai se alimentar bem, vai ter suas coisas. Ele disse, amém. E eu com o pé atrás, né? Já passado por tanta coisa. Ele disse, meu Deus, será que esse negócio vai dar certo? Pior que aqui, pelo menos eu tô aqui por perto. E lá, como é que vai ser o mistério? Aí eu disse, olha, vamos ver, né? Vamos ver se dá certo isso aí, né? Mas eu vou ficar aqui um tempinho mais. Tô aqui descansando aqui no Senhor. E aí ele desligou, né? Como ele é aquele povo do sul, né? Que é sulista, mistura de alemão com italiano, é uns caras meio fechados. Uns cabras que é meio... Eles não são muito de estar insistindo nas coisas, né? Ele nunca foi. E aí ligou pra mim no outro dia. E aí, rapaz, você vem ou não vem? E aí eu, com o pé atrás, disse, olha, eu vou pensar e eu te aviso. E eu com medo de ir para lá e passar por tudo que eu tinha passado já, pastor. Porque foi difícil, foi momentos que eu me vi muito ruim, viu? Porque durante o dia eu fazia a alegria de todos, mas de noite eu não tinha alegria. Entendeu? E aí, quando ele ligou para mim no terceiro dia, ele disse, olha, cabra, você vindo ou não vindo, eu já comprei a sua passagem para você vir para cá. E aí eu disse, valeu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu nunca entrei num avião, nunca tinha entrado num avião. E aí o mistério. E aí eu cheguei lá, nessa época eu estava na casa de meu pai, né? Aí as coisas começaram a apertar lá também pro meu lado. Porque você sabe, madrasta também tem umas que é benção e outras que é meio terrível, né? E aí eu fiquei quieto, eu aprendi a confiar no Senhor e deixar que Ele fizesse as coisas por mim. E aí eu não falei nada a ninguém, eu descansei. Quando chegou no dia, meu irmão, só foi pegando a vassoura, era andando e varrendo o rastro para ninguém saber por onde tinha saído. Cheguei e disse, meu pai, tô indo embora.
Ele, mas como assim? Vai para onde? Não, eu vou para tal lugar, Deus vai abençoar. Mas antes disso tudo acontecer, onde eu estava lá na minha cidade de Rio Real, tem um rapaz chamado Nelson, que foi um pai para mim na fé. Antes de eu ir para a casa de meu pai trabalhar, eu tinha falado para ele, eu disse, irmão Nelson, eu tenho o senhor como pai, e eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para mim, que era para Deus abençoar a minha viagem. E aí ele começou a orar, começou a orar, e Deus começou a tomar ele em espírito. E ele disse assim, olha filho, você está saindo daqui hoje, mas para aqui você não vai mais retornar. Você só vai voltar para aqui a passeio, porque tenho eu grandes coisas para fazer na sua vida, e você vai muito além do que você imaginou. E aí, olha, de Sergipe eu já fui para onde? Para Santa Catarina. O que era sofrimento, o que era dificuldade, o que era aflição, começou a se transformar em bênção. Cheguei lá, minha tia tinha alugado um apartamento, e aí ela mobiliou de tudo que você imaginar, tudo. E esse é meu sobrinho, tá tudo aqui, é tudo seu. E aí ela disse, olha, você vai me pagando aí quando você puder. E aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário, comprei um lanche, disse, olha, é agora, é o mistério. E aí trabalhei, comecei a pagar minha tia, aquilo que eu estava devendo a ela, era uma quantia muito, meu Deus do céu. Aí do nada ela disse, olha meu sobrinho, não precisa me pagar mais nada não, fique em paz, descanse no Senhor, para você ver que Deus ele cuida de cada detalhe nas nossas vidas. Então eu comecei a trabalhar e as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a encaminhar, as coisas começaram a andar. Mas assim como as coisas servem para nossa vida como bênção, também tem um prazo de validade. E aí eu comecei a trabalhar lá e as coisas começaram a correr bem. Eu me organizei financeiramente, me organizei espiritualmente, emocionalmente. Então eu comecei a conhecer novas pessoas, conheci, como eu trabalhava no mercado, fazia tudo, né? Fazia entrega, fazia reposição, e eu ganhei aquele bairro ali. Assim, todo mundo que passava, cadê o baianinho, coisa e tal. Aí chegou um momento em que foi a primeira oração que eu fiz a Deus, porque já não estava aguentando mais trabalhar em mercado, porque era muita coisa para uma pessoa só fazer. E aí eu orei a Deus, eu disse, Deus, eu nunca pedi nada ao Senhor. Eu acordei de manhã, numa segunda-feira, para ir trabalhar. Mas abre uma porta de emprego para mim diferente, que eu quero sair daquela situação. E aí eu orei e descansei. E aí eu fui pro mercado, chegando lá, um amigo meu de Sergipe, que estava em Santa Catarina há muito tempo, ele disse, cara, eu tô indo embora para São Paulo, eu vou sair do emprego que eu tô lá, e você não quer ficar lá não no meu lugar? Quer ver não se dá certo? E aí eu disse, bom, se for para dar, né, negão, então a gente se joga. E aí comecei, né, a gente foi lá, ele passou o número da mulher, não levei currículo, não levei nada, só liguei para ela e disse, olha, posso fazer uma entrevista com a senhora? Ela, pode. Aí cheguei lá na entrevista, no meu horário de almoço, que eu tinha 3 horas de horário de almoço, né, 3 horas. E aí eu fui, chegando lá, tinha umas 11 pessoas para fazer essa entrevista, incluindo uns 2 profissionais da mesma empresa, só que era de outros estados, né? Era o estado do Pará e do Acre. E aí eu comecei lá, cheguei lá, falei para ela, fui sincero, disse, olha dona, não tô aguentando mais trabalhar onde eu tô. Tá complicado, tá difícil, não tá dando mais para mim. E se a senhora me der uma oportunidade, eu peço também a senhora que dê um tempo para mim, conseguir colocar uma pessoa no meu lugar, para que trabalhe, para não deixar o rapaz na mão, que é meu tio, coisa e tal.
Ela, tudo bem, você envia para mim a foto da sua habilitação, ou carta de condução, e um currículo. Disse, beleza. Aí mandei, né? Aí ela disse, olha, segunda-feira que vem eu te dou uma resposta. E aí eu comecei, né? Foi no momento em que Deus começou a falar comigo. Deus vai soprar você, Deus vai fazer grandes coisas acontecer. E eu ia na igreja, teve uma igreja que eu fui, era 5 dias de festividade. Toda vez que eu ia, o pregador, olha, jovem, eu vejo você, escuto barulho de avião para cima e para baixo. Eu disse, valeu, meu Deus, que mistério é esse? E aí, chegava nenhum e eu sentava lá no fundo e o cara, epa, você aí, Deus vai levar você para lugares diferentes. E chegava e a minha tia, rapaz, você todo dia Deus fala com você, nunca fala comigo, que mistério é esse? E aí, eu cheguei, né, na sexta-feira, fui pro culto na sexta, fui no domingo, chegando lá, Deus liberou uma palavra através de uma irmã. E eu senti que aquele emprego ia ser meu. Eu senti no meu coração. Aí descansei. Quando chegou na segunda-feira, a mulher não falou nada, ficou em paz. Aí eu disse, olha, meu Deus, se não falou, então eu também vou descansar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, né? Quando foi na terça-feira, ela mandou mensagem para mim. Eu ia almoçar, né? Quando ela mandou mensagem, oi Luiz Natanael, tudo bem? Você ainda está interessado na vaga de emprego? Menina, quando essa mulher mandou essa mensagem, a fome até passou na hora. Eu disse, oxê, com certeza. Ela disse, você precisa quantos dias para você se desligar da outra empresa? Eu disse, olha, no máximo uns 10 dias. Ela disse, eu vou lhe dar 5, você dá uma descansada e depois você vem para cá. Ah, mas eu não tenho experiência, não importa, a gente vai ensinar você do nosso jeito. E aí eu comecei e o propósito de vir para cá. Comecei a trabalhar, em 8 meses, consegui juntar uma quantia para vir para Portugal. Aí eu vim, né? Antes de vir, tinha comprado uma passagem deu um erro, tive que ir no aeroporto. E aí eu comecei, aí as coisas inverteu. Foi que nem eu estava falando aqui, eu comecei a forçar as coisas de Deus. E foi nesse momento em que Deus diz assim, pera aí, você está querendo fazer as coisas do seu jeito, vamos, deixa eu ver até onde você vai conseguir chegar. Porque é assim, pastor, às vezes Deus ele libera a palavra para nossas vidas, mas a gente adianta demais as coisas e começa a fazer do nosso jeito, e as coisas começam a dar errado, e você começa a ter dúvida se foi Deus ou não foi, mas foi Deus. Só que você está adiantando demais o processo, e não é assim. O processo tem que ser naturalmente, não pode ser do seu jeito. Então eu comecei, corria para lá, corria para cá, e aí botei o passaporte aqui no bolso, peguei a moto lá da minha mãe e fui lá no aeroporto. De Itajaí para Navegantes, que é outra cidade, era 5 minutos de ferryboat. Aí eu entrei no ferryboat, estacionei a moto. Quando eu fui botar a mão no bolso para pegar a carteira, para tirar o dinheiro, cadê a carteira? Cadê o passaporte? Numa cidade de 250 mil habitantes, faltando 15 dias para eu viajar. Entrei no site da Polícia Federal, os passaportes já estavam todos encerrados por controle de imigração. Aí eu disse, vixe, e agora? Será que foi Deus mesmo que falou? Aí a dúvida começou a vir. Aí voltei para casa, cheguei em casa, fiz o percurso todinho 5 vezes de moto para ver se achava nada. E eu desesperado. Aí sabe quando você diz assim, sabe quando você dá aquele último suspiro assim, que você tá tentando subir e você não aguenta mais e você desaba? Foi eu. Eu me deitei lá na cama lá, botei um louvor. Não fazia nada, só chorava. Disse, oh, meu Deus. Aí Deus começou a ministrar no meu coração através daquele louvor, né? E no momento que começou a ministrar no louvor, eu senti quando Deus falou no meu coração, agora é a minha hora de começar a trabalhar na sua vida. Você estava com as suas forças, agora é eu que vou fazer. Não foi 5 minutos.
chegou uma mensagem no meu Instagram. A mulher com a foto do meu passaporte. Disse, olha, eu achei seu passaporte. Tá aqui na minha mão. Você quer passar que dia aqui para pegar? Isso era num sábado. Disse, eu vou passar na terça. Ela disse, tá bom, assim que você vier, você vem e pega. Os outros documentos eu tinha tirado recentemente também, mas também não importava. Eu não estava nem aí para eles. O negócio era... Aí o que foi que aconteceu? O resto do documento, quem achou foi uma irmã da igreja, que tinha uma loja perto de onde eu perdi. E quando ela viu, ela reconheceu. E quando eu pensar que não, que eu estou na igreja, olha os documentos na mão. Entendeu? Então Deus ele causa situações nas nossas vidas. Deus causa aflições na nossa vida. Para ver até onde a gente vai ser fiel a Ele. Então eu dei esse contexto todinho de um pedaço de um testemunho para dizer para vocês que a aflição ela faz parte da vida do cristão. Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. Mas ele deixou a gente aqui órfão não, né? Quem ele mandou? Para nos conduzir. Então não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. A aflição vem para nos capacitar, vem para nos amadurecer. Talvez a situação que você esteja enfrentando está sendo doloroso, mas no momento em que você tirar suas mãos e você começar a Deus agir, deixar Deus agir no seu favor, vai ser o momento em que as coisas vão se organizar. Não adianta. Faça as coisas do jeito que Deus quer que faça. Não faça do seu jeito que não dá certo. Não adianta. Não adianta de jeito nenhum. Gênesis 22:7. Vai ter um mistério agora muito forte, viu? Gênesis 22:7. Você vai ver exemplo de confiança em Deus. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Olha o mistério. Como todos sabem, né? Todos sabem, Isaque foi o filho da velhice, né? Então, imagine, Deus ele dá uma bênção para você. Deus ele dá um filho para o nosso irmão Hugo, um filho que ele tanto desejava, que ele tanto almejava. Depois que o guri tá grande, aí Deus diz assim: epa, agora sim, eu vou testar ele agora, vou saber se verdadeiramente esse cabra aí é arretado. É mistério. Pega o seu filho e ofereça a mim em sacrifício. Agora imagine como estava o psicológico desse cara. Imagine como estava o psicológico dele ao receber essa palavra. Talvez o cara, se fosse no nosso tempo, se fosse nós ia dizer: mas rapaz, como é que pode? O cara dá o filho para nós, a gente tem... O menino cresce, agora ele já quer para ele de novo. Por que isso? Você entende? Parece até uma situação assim engraçada, mas só Deus sabe o sofrimento de um pai, né? Por ter aquele apego ao filho para depois se desvincular dele. Mas o cara foi muito reto, foi muito íntegro. E aí era andando, e o guri: mas pai, fogo, lenha, o altar está aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Não sabendo ele que ele era o cordeiro. Mas no momento em que ele amarrou o menino que botou lá para executar, a voz veio do céu: epa, pare,
Agora eu sei que verdadeiramente você é fiel. Será que a gente estamos sendo fiel a Deus? Ou a gente está chutando o pau da barraca na primeira dificuldade? Diga para mim aí. É difícil, não é fácil. A aflição só é para os fortes, meu querido. Aquele que for covarde, que volte. Então saiba que o que Deus vai fazer através de todas as dificuldades vai ser algo tremendo. Você não está entendendo hoje, mas vai dar bom, vai ser algo maravilhoso. E para finalizar, quero ler em João 16, 33. Não, é Jeremias 33, 3. Que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, meu querido, clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque, como vocês já perceberam, o que Deus está fazendo entre nós aqui está sendo muito lindo, está sendo muito perfeito. As coisas estão encaminhando. Então, se você verdadeiramente clamar ao Senhor, Ele vai responder você. Ele vai fazer com que você chegue em um nível totalmente diferente daquilo que você imagina. Mas clame com fé, porque Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai mover céus e terras para que as promessas dele venham se cumprir na sua vida. Amém?